Salve, salve, primeiro ano! E aí, galera, beleza, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de Biologia 2. A gente falou de gametogênese, formação de gametas. A gente falou lá do processo de formação do espermatozoide, na espermatogênese, e o processo de formação do óvulo na ovulogênese ou ovogênese. Hoje a gente vai falar sobre sistemas genitais, certo? E como funcionam os órgãos de cada sistema, né? Tanto do masculino como do feminino, beleza? Vamos começar aqui pelo masculino. O sistema genital masculino ele é dividido em órgãos externos e órgãos internos, né? Os órgãos externos, a gente tem o pênis e o escroto, tá? O escroto é o local onde ficam alojados os testículos, né? Conhecido também aqui como saco escrotal. E os órgãos internos são os canais deferentes, né? Esses canais aqui que saem de cada testículo. Os epidídimos, essas tampinhas aqui, ó, que ficam presas aqui nos testículos. Os ductos ejaculatórios e a uretra, né? Que no caso a uretra é um órgão comum ao sistema genital e ao sistema urinário, tá? Por que, Gleus? Porque além de passar o esperma, também vai passar o xixi, tá? E além desses órgãos, a gente também tem glândulas anexas, tá? Glândulas que vão auxiliar esses órgãos. A gente tem aqui então a próstata, no caso essa glândula aqui que vai produzir uma secreção prostática, que a gente chama, né, que vai ajudar a nutrir os espermatozoides. As vesículas seminais, que vão produzir o sêmen, né, parte do líquido do sêmen, certo? Que agora são chamadas também de glândulas vesiculosas. E as glândulas bulbouretrais, que vão produzir uma secreção de limpeza da uretra. Tá bom? Então a gente vai ver cada uma delas aqui. Aqui é mostrando a região frontal do pênis e um corte lateral do sistema genital masculino. A gente tem aqui o canal deferente, ó, partindo aqui exatamente do testículo, tá? E aqui mostrando ele por cima. A próstata, essa glândula aqui, né, que vai produzir a secreção prostática. Os testículos, né, os epidídimos, e a gente vai falar de cada um deles, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente o pênis. É o órgão copulador masculino. No interior do pênis passam 3 cilindros de tecido esponjoso que vai formar os chamados corpos cavernosos. São esses três cilindros aqui, ó, que ficam totalmente cheios de vasos sanguíneos, né? Formam um tecido erétil, tá? Que se torna entumecido durante a excitação sexual devido ao acúmulo de sangue em seu interior. Então você pode observar aqui, ó, né, ó, a quantidade aqui de sangue que passa por dentro desses 3 cilindros, tá? Formando assim o que nós chamamos de corpos cavernosos. Na região anterior do pênis, a gente tem a glande, que é um local de grande sensibilidade, certo? Um local de estimulação sexual. E o prepúcio, que é exatamente, né, aquele corinho que cobre o pênis, que pode ser removido cirurgicamente para facilitar, no caso, a limpeza do órgão, certo? Aqui é mostrando a entrada e a saída de sangue, né, como é que o sangue entra e sai, passando exatamente pelos corpos cavernosos, no caso, para deixar o órgão entumecido, tá bom? A cirurgia aqui que remove esse couro é chamada de circuncisão. Bom, aqui é mostrando as vantagens dessa cirurgia, né, o que facilita aqui a limpeza da glande do pênis, tá? E outras doenças também. Bom, o pênis ele é percorrido longitudinalmente pela uretra, tá? Um canal comum aos sistemas urinário e genital, que serve tanto para eliminar a urina e esperma, como eu já havia falado. Então note que aqui na uretra, os canais deferentes que vão estar trazendo os espermatozoides de cada testículo, eles vão se unir aqui, ó, em um canal único, né, que vai dar acesso exatamente à uretra. Gleison, então a uretra ela serve, né, para eliminar os espermatozoides porque eles vêm exatamente dos canais deferentes e se unem, tá? Na verdade se fundem em um ducto único, que a gente vai já falar aqui, que é o ducto ejaculador, tá bom? O escroto é uma bolsa situada entre as coxas, embaixo do pênis, né? Em seu interior alojam-se os testículos, que são as gônadas masculinas. A gente viu na gametogênese que a gônada, né, que é a glândula sexual, ela produz o gameta masculino, que no caso seriam os espermatozoides. Então aqui, ó,
a gente, né, mostra aqui que o testículo ele está sendo preso aqui, ó, tipo como se fosse segurado pelo epidídimo, tá certo? E dentro do testículo será produzido exatamente esses gametas, né? 350 milhões de espermatozoides aqui serão produzidos aqui nesse órgão, tá? O escroto, no caso, é a bolsa de couro que segura esses testículos, tá bom? E aqui do epidídimo ele sai exatamente para os canais deferentes. Aqui é mostrando como é que é por dentro, certo? Ó, mostrando aqui os túbulos seminíferos, local aqui que vão ser produzidos aqui o sêmen, que vai auxiliar na passagem dos espermatozoides, já que o espermatozoide vai ter que nadar em um líquido, né, com o seu flagelo. Bom, os canais deferentes. Dos epidídimos de cada testículo, os espermatozoides passam para os canais ou ductos deferentes, 2 tubos musculares que sobem pelo abdômen, contornando a bexiga urinária. Embaixo dela, os ductos, cada um proveniente de um testículo, fundem-se em um conduto único, o chamado ducto ejaculador, que irá desembocar diretamente na uretra. Certo? As vesículas seminais ou glândulas vesiculosas, é o novo nome aqui chamado das vesículas seminais, está adotando esse nome agora, são localizadas atrás da bexiga urinária, né, e produzem uma secreção cuja função é nutrir os espermatozoides, né? Essa secreção é lançada no ducto ejaculador, constituindo cerca de 60% do volume total do esperma, ou sêmen, como é chamado o fluido leitoso, tá? E consistente, formado por espermatozoides e por líquidos nutritivos que o homem elimina na ejaculação, que é o clímax da excitação sexual. Então, esse sêmen, na realidade, é uma mistura, né, de vários líquidos aí. A próstata vai mandar uma parte desse líquido, as glândulas vesiculosas vão mandar também uma parte desse líquido, tá certo? E os espermatozoides, eles vão poder nadar nesse líquido, certo? Então, isso quer dizer que o esperma é o líquido e espermatozoide é a célula, né? Tem muita gente que confunde ainda, né? Esperma é o líquido por onde o espermatozoide vai nadar. Tranquilo? Aqui eu mostrando exatamente a vesícula seminal, ó, local aqui onde vai produzir o sêmen, né, parte do líquido do esperma. E aqui os canais deferentes, ó, onde vai estar trazendo exatamente o espermatozoide de cada testículo. Tranquilo? Bom, próstata, localizada embaixo da bexiga urinária, é uma glândula com cerca de 4 centímetros de diâmetro que envolve a porção inicial da uretra. Né, a secreção prostática, que constitui 15 a 30% do esperma, né, assim como o esperma, é nutritiva para os espermatozoides, sendo lançada na uretra e no ducto ejaculador, através de uma série de pequenos canais. Embaixo da próstata e desembocando na uretra, há também um par de glândulas bulbouretrais. Né? Durante a excitação sexual, essas glândulas elas liberam um líquido que contribui na limpeza do canal da uretra. Então, assim, quando o casal está fazendo relações sexuais, né, existe o chamado coito interrompido. Beleza? O que é o coito? É quando o pênis está sendo introduzido lá na vagina, certo? E na hora que o homem for ejacular, ele retira para ejacular fora. Tá? Isso não é seguro, exatamente porque durante a excitação sexual, o pênis, quando está lá rígido, ele vai produzir um líquidozinho, certo? No teor dessa excitação, ele vai produzir esse líquido que é exatamente vindo dessas glândulas bulbouretrais aqui. Esse líquido que é produzido por elas vai limpar o canal da uretra, certo? Porém, esse líquido ele também contém espermatozoides. Então, 90% de chance, tá, durante uma relação sexual, quando estiver acontecendo o coito, se acontecer o coito, 90% de chance para que, né, a menina possa engravidar. Tá bom, pessoal? Então, cuidado aí, certo, com o coito interrompido, porque ele não é 100% seguro. Tranquilo? Bom, aqui mostrando aqui, né, a uretra, tá? O local aqui que passa a urina e passa o
esperma. E aqui a próstata, né, ó. A gente está falando aqui da próstata, a glândula aqui, ó, né, que vai produzir exatamente essa secreção aí, que vai nutrir, né, chamada de líquido prostático, que vai nutrir os espermatozoides. Tranquilo? Bom, ejaculação. No clímax da excitação sexual masculina, o esperma é expulso do corpo através da uretra. A eliminação do esperma é denominado ejaculação e ocorre em duas fases. Tá? Inicialmente, os espermatozoides vão dos testículos dos epidídimos, né, dos testículos e dos epidídimos, até o começo da uretra. Né? Nesse trajeto, eles são impelidos por contrações rítmicas, tá, dos músculos que envolvem os epidídimos e os ductos deferentes. Em um segundo momento, que é a ejaculação propriamente dita, o esperma é impelido até a extremidade da uretra e é eliminado. O volume de esperma eliminado em cada ejaculação é de aproximadamente 4 ml a 6 ml e contém cerca de 350 milhões de espermatozoides. Então, são muitos espermatozoides que são eliminados, tá, durante a ejaculação. Tá? Gleison, realmente, né, o homem ele consegue produzir milhares de gametos masculinos, enquanto a mulher só produz um óvulo. Né? Exatamente, a gente viu lá na aula de gametogênese que durante a ovulogênese apenas um óvulo é produzido e na espermatogênese nós temos aqui a grande quantidade de espermatozoides. Né? Bom, ejaculação precoce e ejaculação retardada. Qual é a diferença das duas? A ejaculação precoce é aquela em que o cara não consegue se segurar e acaba ejaculando muito rápido. Né? Às vezes não chega nem a acontecer a relação sexual, às vezes basta ver uma moça na praia, bonita na praia, e aí acaba que ele não consegue se segurar. A ejaculação retardada é aquela que é exatamente o contrário, demora demais, né? O cara passa assim 1 hora, 2 horas para ejacular durante, né, a relação sexual, tá bom? Vamos agora para o sistema genital feminino. Bom, assim como o masculino, também é dividido em órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos externos aqui do sistema feminino, a gente tem o pudendo feminino, que antigamente era chamado vulva. Gleison, o que é que significa pudendo? Né? O que é que significa esse nome? Pudendo feminino. Exatamente a entrada vaginal. É formada aqui pelos lábios maiores e pelos lábios menores, pelo clitóris e pelo vestíbulo vaginal. Tá? E os órgãos localizados no interior, no caso os órgãos internos, a gente tem a vagina interna, propriamente dita, o útero, que é o órgão especial que a mulher apresenta, né, um par de tubas uterinas e um par de ovários, tá bom? Então aqui no corte lateral, mostrando aqui os órgãos aqui do sistema feminino, a gente tem aqui as tubas uterinas, tá? O clitóris, eu vou já mostrar aqui para vocês ele mais ampliado, o útero, tá? Os grandes lábios e os pequenos lábios, né? Os lábios maiores e lábios menores, tanto faz, tá bom? Bom, aqui fazendo a comparação, mostrando o sistema genital feminino externo e o sistema genital feminino interno, tá? Então quer dizer que essa estrutura aqui, ela tá por dentro, né? Não dá pra gente ver, exatamente, tá por dentro. Por fora, a gente tem aqui a abertura dos lábios, né? Toda essa região aqui é chamada de pudendo feminino. A gente tem os lábios maiores, tá? Né, chamado de grandes lábios, o clitóris, que é essa região aqui que fica acima do orifício da uretra, que é um local aqui de excitação sexual da mulher, certo? O orifício vaginal e o ímen, que é uma pequena película que recobre o orifício vaginal, tá certo? Mostrando aqui os órgãos internos, a gente tem aqui as tubas uterinas, local aqui onde vai acontecer a fecundação, os ovários, que são as gônadas femininas, que geralmente são presas pelas fímbrias ou franjas aqui da tuba uterina, tá? O útero, essa região mais fina aqui, que é chamada de colo do útero, e a vagina interna, tá? O orifício da vagina, mostrando como é a vagina por dentro, beleza? Bom, lábios maiores e lábios menores. Eles delimitam a entrada da vagina, formando o chamado vestíbulo vaginal. O clitóris é um órgão com cerca de 1 a 2 centímetros, formado por tecido erétil, que se enche de sangue e fica entumecido durante a excitação
né, sexual. É considerado um órgão homólogo ao pênis, porém não contém uretra. Gleuson, é um órgão homólogo, como assim? É um órgão comparado ao pênis? Exatamente. Né? O pênis ele tem a glande, certo? O clitóris tem glande. O pênis tem o prepúcio, o clitóris tem o prepúcio. A única coisa que o clitóris não tem, que o pênis tem, é exatamente a uretra, pois o canal uretral da mulher ele fica exatamente abaixo do clitóris, né, entre o clitóris e o orifício vaginal. Tá certo? Nas mulheres virgens, o orifício da vagina é parcialmente recoberto por uma membrana chamada ímen, certo? Que se rompe no primeiro ato sexual. Então, facilmente as mulheres elas podem romper essa película aqui, certo? Com relações sexuais. Aqui é mostrando exatamente o ímen, ó. Essa película aqui que recobre aqui todo esse, né, esse orifício vaginal. E aqui a gente tem, né, mostrando aqui o clitóris, tá? A glande do clitóris, o prepúcio do clitóris, ou seja, estruturas que também são presentes no pênis. Tá ok? Bom, a vagina, né, o canal músculo-membranoso, com cerca de 9 a 10 centímetros, que vai do pudendo feminino à base do útero, com o qual se comunica. Né? As paredes vaginais se dilatam durante a excitação sexual. E as glândulas vestibulares presentes na região produzem substâncias lubrificantes que facilitam a penetração do pênis. Então, durante a relação sexual, quando o pênis está sendo introduzido aqui na vagina, certo? Essa parede vaginal aqui, ela produz substâncias, né? Um líquido, tá? Que facilita com que o pênis consiga penetrar com mais facilidade, tá certo? Aqui é mostrando exatamente, ó, o canal vaginal, tá? E aqui a gente tem a fotografia real de uma vagina, né, mostrando aqui, né, algumas estruturas, como por exemplo o clitóris, pequenininho aqui em cima, falando aqui, ó, o prepúcio do clitóris, glande do clitóris, né, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, mostrando também aqui a abertura aqui dos lábios maiores e dos lábios menores, beleza? Bom, a mucosa vaginal ela possui um pH ácido, né, para impedir a proliferação de micro-organismos nessa região. Tá? Então, assim, é muito comum a vagina, como está sempre fechada, tá? Ter o risco da entrada de micro-organismos, de bactérias, por exemplo. Tá certo? Por isso que a mulher ela necessita, né, tá sempre lá lavando sua vagina com, né, sabonete íntimo e etc. Por quê? Para evitar que aconteça isso, né? A mucosa vaginal ela acaba já matando, né, alguns micro-organismos devido à sua acidez. Porém, a mulher ela deve se cuidar, né, fazendo a limpeza do órgão, né? O períneo feminino é a região externa, né, entre a vagina e o ânus, ou seja, abaixo da vagina, já próximo do ânus, existe um músculo chamado períneo, tá? Inclusive, durante o parto tem mulheres que quando elas não escolhem, né, o parto normal ou cesariano, elas acabam cortando essa região do períneo para retirar a criança por baixo, né, entre a vagina e o ânus. Tá bom? Bom, o útero, órgão muscular oco de tamanho e forma parecidos com uma pera. Né? A porção mais afilada do útero é chamada de colo uterino, tá? Formada de tecido conjuntivo fibroso. A parede uterina, com cerca de 2,5 centímetros de espessura, é constituída por músculos e pode expandir-se muito durante a gravidez, tá? Já que a criança vai se desenvolver aqui, ó, como mostra aqui embaixo, né, a parede do útero ela vai ser ela vai ter que se expandir para poder segurar lá a criança, né? A criança ela vai estar sendo desenvolvida lá dentro, tá certo? E o interior do útero é revestido pelo endométrio, né? Tecido rico em glândulas e em vasos sanguíneos, né? Essa parte interna aqui, ó, da parede uterina a gente chama de endométrio, certo? Que já vou falar da menstruação, que essa parede ela vai se expandir demais, tá bom? Então assim, ó, a maior parte aqui é o útero e essa parte mais fininha é o colo do útero. Note que a criança ela vai ter que passar aqui pelo colo uterino. Então, em um parto normal, certo? A mulher ela tem que fazer muita força para que a criança desça por aqui e passe por esse
cantinho apertado aqui, né? Por isso a dor do parto, né? Olha só, aqui é mostrando exatamente o colo do útero ainda fechado, aqui ele está começando a se abrir e aqui, ó, ele ainda está com uma abertura muito pequena. Então, a mulher vai ter que fazer muita força para que a cabeça da criança passe exatamente por esse buraco aqui, para que em seguida seja removido pela vagina. Tranquilo? É um sofrimento, né, Gleison? Aí com certeza. Bom, a partir da puberdade, o endométrio torna-se periodicamente, a cada 28 dias aproximadamente, mais espesso e rico em vasos sanguíneos, preparando o organismo da mulher para uma possível gravidez. Se essa gravidez não ocorrer, tá, parte do endométrio que se desenvolveu é eliminado juntamente com o sangue resultante da degeneração dos vasos sanguíneos, né, em um processo chamado menstruação. Tá? O período entre uma menstruação e outra é conhecido como ciclo menstrual. Então aqui está mostrando, ó, como é que está aqui a parede do endométrio, né, a quantidade de sangue que vai começando a se formar aqui, ó, tá, em determinados períodos. E aí a mulher vai ter que liberar esse sangue ele vai ter que extravasar caso não ocorra a gravidez, né? Então aqui é só mostrando, ó, o período pré-menstrual da mulher, tá? Durante a menstruação, ó, o fluxo menstrual sendo extravasado aqui, certo? Pela vagina, né? E o pós-menstrual, tranquilo? Vamos ver aqui um videozinho explicando aqui para vocês como é que ocorre. O endométrio é uma camada de glândulas que reveste a parte interna do útero. Essa camada responde ao estrógeno, que é produzido todo o começo do ciclo menstrual pelos ovários. O estrógeno faz com que as células comecem a se multiplicar, espessando o endométrio. Após a ovulação, que ocorre por volta do 14º dia do ciclo, o ovário começa a produzir também a progesterona. A ação desse hormônio bloqueia a atividade de proliferação celular e faz com que as células passem a utilizar a energia para a produção de nutrientes para o embrião. Caso a implantação do embrião não ocorra, essa camada é então desestruturada e eliminada sob a forma da menstruação. Aqui é mostrando o sangue sendo extravasado, pessoal, ó. Estrógeno e progesterona são hormônios sexuais femininos que são produzidos nesse período aí, né? Bom, as tubas uterinas são 2 tubos curvos ligados à parte superior do útero. A extremidade livre de cada tuba uterina é alargada e franjada, situando-se próximos de um dos ovários, local onde ocorre a fecundação. Tá? Então, as tubas uterinas, né, elas prendem aqui, ó, na realidade, o ovário, tá? O ovário, né, que são as gônadas femininas, né, 2 estruturas ovóides com cerca de 3 centímetros localizados na cavidade abdominal, na região das virilhas. Tá? A produção do gameta feminino que ocorre no ovário, o óvulo então, ele sai o óvulo sai do ovário, tá, ó, e entra na tuba uterina. Ao mesmo tempo, os espermatozoides que vieram, né, passando também pela tuba uterina, se encontram com o óvulo aqui, ó. E esse encontro a gente conhece como fecundação, né? Aqui são os espermatozoides que vêm por esse caminho e o óvulo vem pelo outro caminho e eles acabam se encontrando exatamente aqui na tuba uterina. Após a formação aqui da mórula, né, as sucessivas divisões aqui do zigoto, ela vai se instalar aqui na parede do útero, né, e essa aderência aqui à parede do útero a gente conhece como nidação, né, onde aí a gente vai ter a formação do embrião. Tranquilo? Bem, pessoal, valeu, obrigado aí, até a próxima.